Quando eu falo do processo de injeção, eu aposto que você pensa em peças de alta qualidade e desempenho, não é verdade? Pois bem, para garantir que isso seja possível, é primeiro preciso que você ajuste todos os parâmetros de processo de forma otimizada. E a gente vai falar sobre um desses parâmetros que gera muita dúvida no vídeo de hoje, que é a contrapressão de dosagem. Mas além de ajustar todos os parâmetros da melhor forma possível, é fundamental garantir que o seu material esteja livre de impurezas e contaminações. E para isso, você pode contar com os compostos de purga Asa Clean e com a Eudrix Plástico, que representa esses compostos aqui no Brasil. Então, conhece um pouquinho dos compostos de purga Asa Clean e da Eudrix Plásticos para saber como eles podem te ajudar a garantir a pureza e a limpeza do seu material durante o processo de injeção. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um dos parâmetros do processo de injeção que gera muitas dúvidas. É o parâmetro da contrapressão de dosagem. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que te ajudam a garantir a limpeza da sua máquina, do seu equipamento e evitar que o seu material tenha contaminações e qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de interferência na performance e na cor dos seus produtos. Esses compostos vão te ajudar a fazer a limpeza do seu equipamento de forma rápida e eficiente. E se você quiser um contato técnico e comercial para conhecer um pouco mais desses materiais tão interessantes, os contatos estão aparecendo aqui embaixo e estão na descrição desse vídeo também, para você poder entrar em contato lá com o pessoal da Eudrix. Fechado? Muito bem, mais alguns recados aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado ou notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa o seu comentário, a sua curtida para esse vídeo ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas que se interessem por esse tema e faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilhe em todas as suas redes sociais e nos seus grupos de discussão técnica para que a gente atinja um número cada vez maior de pessoas que precise receber informação a respeito dos materiais plásticos. Fechado? Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal e me ajudar a continuar criando conteúdo técnico de qualidade para os nossos profissionais e para a sociedade como um todo, para que a gente possa conhecer cada vez mais a respeito desses materiais, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo, que a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Legal? Bom, vamos entrar no nosso conteúdo, então, falar a respeito de contrapressão de dosagem. Tem o PDF que você pode baixar, o link está na descrição desse vídeo e a apresentação na tela agora aí para você.
Como eu falei, vamos falar a respeito de contrapressão de dosagem, o que é, para que serve, quando a gente usa e quais os principais cuidados para utilização. Lembrando que é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga AsaClean. Os contatos estão aparecendo aqui na tela para você e estão na descrição desse vídeo. Então, se você precisar, tem problemas aí com limpeza de máquina, quer fazer a sua limpeza, a troca de cor, a troca de material de forma mais rápida, mais eficiente, fala com o pessoal da Eudrix e solicita uma visita para você conhecer esses materiais tão interessantes. Legal? Bom, vamos lá. Para começar, é muito importante a gente relembrar o que é o parâmetro de contrapressão de dosagem. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que é o vídeo número 49. Eu estou deixando um QR Code aqui para você, caso você esteja assistindo numa televisão e puder apontar o seu celular aqui, ó, já deixa ele reservado, engatilhado, para assim que acabar esse vídeo você voltar lá e assistir esse vídeo 49. Se você tiver com o PDF aí, basta clicar nessa imagem, você vai ser direcionado também. E eu deixo o cardzinho aqui em cima para você poder ser direcionado para esse vídeo também. Então não tem desculpa, tem todas as formas para você poder assistir esse outro vídeo e entender de uma forma didática e um pouco mais de detalhes o que é a contrapressão de dosagem mecanicamente, ali, como ela funciona na movimentação da máquina, tá certo? Mas basicamente a contrapressão de dosagem é uma resistência ao retorno da rosca durante a fase de dosagem de material no processo de injeção. Então eu vou passar esse videozinho aqui para você, para eu poder te explicar em um pouquinho mais de detalhes o que é essa contrapressão. Então a gente tem aqui uma máquina injetora, a gente tem o funil, onde são acondicionados os pellets de material, né, os grãozinhos de material plástico, que vão ser direcionados para a rosca que fica aqui dentro da unidade de injeção. A rosca, então, como o primeiro passo do processo de injeção, ela vai rotacionar e vai transportar o material aqui da parte traseira até aqui na frente da rosca. À medida que o material vai sendo transportado, ele vai sendo fundido e vai sendo acumulado aqui na frente, gerando uma pressão que empurra a rosca para trás, tá? Agora, à medida que a gente tem, então, uma pressão sendo gerada aqui na frente e a rosca vai começar a retroceder, se eu quiser fazer com que essa pressão para empurrar a rosca para trás seja um pouquinho mais alta, eu tenho que gerar algum tipo de restrição aqui atrás. É exatamente essa restrição que nós chamamos de contrapressão de dosagem. Então, olha só, a gente tem a máquina aqui, ela vai começar a rotacionar. Imagine a rosca rotacionando e aí ela vai começar, então, a retroceder. E nesse processo de retroceder, uma restrição é gerada aqui atrás para ser mais difícil esse processo de recuo da rosca. E a essa restrição, a essa dificuldade da rosca voltar, a gente chama de contrapressão. A gente consegue regular esse parâmetro no painel da máquina e dizer quanto de pressão eu preciso gerar aqui na frente da rosca para que todo esse conjunto realmente comece a retroceder e possa dosar a quantidade de material que a gente quer. Legal? Isso é contrapressão de dosagem, uma restrição ao retorno da rosca durante a fase de dosagem. Muito bem. Para que serve? Por que eu quero ter essa restrição, então? Não posso deixar a rosca livre, fazer com que, gerando um pouquinho de pressão aqui na ponta da rosca, ela volte livremente, sem nenhum tipo de restrição? Até poderia, mas existem alguns poréns. O primeiro deles é que existe uma inércia nesse movimento. Então, o que acontece? É óbvio que não vai ser algo muito grande, mas existe uma inércia e para evitar que a gente tenha uma inconsistência do volume dosado, ou seja, a rosca para cada vez em uma posição, ainda que seja uma diferença bem pequena, para evitar que por conta da inércia a gente tenha essa inconsistência do volume dosado, a gente coloca uma restrição de forma que eu tenha maior controle sobre a posição de parada da rosca durante a fase de dosagem, tá? Então, esse é o primeiro motivo importante que a gente tem a contrapressão de dosagem. Ela também, obviamente, aumenta o trabalho no material. À medida que eu tenho o retorno da rosca mais dificultado, vai levar mais tempo para ela chegar na distância ou no volume que eu ajustei de dosagem para o meu processo. Isso faz com que, então, ela precise girar mais vezes para dosar a mesma quantidade de material. Isso aumenta o trabalho, o cisalhamento que eu estou impondo ao material. Isso, por sua vez, melhora a homogeneidade do material. Eu misturo melhor o material, distribuo melhor a temperatura nesse material e se houverem cargas, pigmentos que sejam adicionados
no material, um master batch que você coloca para colorir o seu material, ou um master batch de aditivação para o seu material que vai ser misturado ali no processo de injeção, esse trabalho mais acentuado também vai garantir uma melhor dispersão, uma melhor homogeneidade dessas aditivações que você coloca no material. Contudo, tende a aumentar o volume dosado para o mesmo curso de retração. Então, lembra, a gente está fazendo com que a rosca rotacione mais vezes para chegar naquela mesma distância de dosagem que foi programada. Então, você não vai conseguir dobrar o volume dosado, mas você consegue aumentar, dependendo da máquina, dependendo do perfil de rosca, você consegue aumentar um pouquinho a quantidade de material sem necessariamente aumentar o curso de dosagem, só aumentando a contrapressão, porque a gente vai ter a rosca rotacionando mais vezes e você aumenta então a eficiência de transporte de material. E também aumenta a temperatura de material. Uma vez que você está cisalhando mais o material, está atritando mais as moléculas do material, há uma tendência de aumento de temperatura e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Legal? Muito bem. Então é para isso que serve a contrapressão de dosagem, para controlar e ajustar todos esses detalhes durante a fase de dosagem. Agora, quando a gente precisa de contrapressão? É sempre que eu vou regular a contrapressão? É sempre que eu vou colocar um valor ali para contrapressão? Em teoria, sim. Todo o processo que você regula, pelo menos um pouquinho de contrapressão você precisa colocar. É sempre interessante dar uma olhada nos guias de moldagem do material que você está trabalhando, porque alguns materiais são mais sensíveis, menos sensíveis a cisalhamento, e normalmente existe alguma recomendação de qual é o valor mínimo ou máximo ideal que você pode utilizar. Mas normalmente algo como 5, 10 megapascal já é mais do que suficiente para você garantir pelo menos consistência de dosagem. Então, todo o processo de injeção, sempre que você vai trabalhar com a sua máquina injetora, pelo menos um pouquinho, pelo menos uma pitadinha de contrapressão pode ser interessante para manter a consistência ciclo a ciclo. Tá? Agora, sempre que você tiver adição de master batch, de couro ou de aditivos, aí sim a contrapressão vai ajudar e muito. Não necessariamente você vai precisar aumentar demais, mas você vai dando pequenos incrementos na contrapressão até que você perceba que toda a cor do material, todo aquele aditivo que você colocou está bem disperso, tá? Se você perceber falta de homogeneização, tanto na cor do aditivo ou até mesmo no próprio material, às vezes você percebe um grãozinho de material que não foi fundido adequadamente. Muitas vezes, ao invés de corrigir na temperatura, pode ser interessante dar um tapinha na contrapressão para que você melhore aí a homogeneização do material, melhore o cisalhamento e disperse melhor essas partículas de material que não se fundiram adequadamente ou que não foram dispersas adequadamente. Tá? Então, nesses casos, pode ser interessante utilizar a contrapressão. E quando você tiver inconsistência do volume dosado, né? A gente falou que quando você usa a contrapressão de dosagem, você melhora a consistência, você faz com que a rosca sempre volte para a mesma posição de forma mais repetível. Então, se você perceber que cada hora a máquina está dosando uma quantidade de material, o seu colchão não está sendo mantido e você não tem problema de vazamento em anel de bloqueio, uma hora você tem um colchão de um tamanho, outra hora de outro tamanho, uma hora você tem rebarba, outra hora você não tem. Enfim, se você percebe que tem uma variação no volume dosado, talvez possa ser interessante utilizar também um pouquinho de contrapressão, vai aumentando gradativamente até você perceber que existe uma maior consistência do volume dosado e você corrige esse tipo de problema, tá certo? Então, nesses casos, quando você vai utilizar a contrapressão de dosagem. Agora, existem alguns cuidados. Você não pode usar indiscriminadamente e nem usar valores muito elevados, porque senão você pode ter problemas. Então, o que você precisa avaliar durante a regulagem do seu processo na contrapressão de dosagem para garantir que ela vai ser utilizada de forma eficiente? Bom, primeira coisa, usar só o suficiente para corrigir esses problemas que a gente apontou. Então, inconsistência de dosagem, se tem alguma falta de homogeneidade em pigmento, aditivo ou no próprio material. Enfim, se você tiver esses problemas, vai aumentando gradativamente a contrapressão até eliminar essas deficiências que você encontrou. Uma vez que eliminou, para por ali. Não extrapola esse valor para não gerar outros problemas que possam aparecer, tá certo? Então, usar só o mínimo necessário para realmente solucionar as deficiências. Depois,
mantenha o olho na temperatura do material. Como a gente percebeu que a contrapressão tende a aumentar a temperatura do material fundido, é importante monitorar e ver se não vai haver aumento, principalmente aumento localizado em algumas das zonas de aquecimento da máquina. É muito comum quando a gente tem um excesso de contrapressão, você tem ali as temperaturas ajustadas nas resistências elétricas e às vezes uma delas você percebe que a temperatura lida pelo termopar está muito acima do que você realmente ajustou ali. A resistência praticamente não liga mais porque a temperatura naquela região ficou bastante elevada, 10, 15, até 20 graus acima do parâmetro ajustado. Isso pode ser uma indicação de excesso de contrapressão, excesso de cisalhamento. Então, se você perceber que as temperaturas estão ficando acima do que você ajustou nas resistências elétricas, pode ser uma indicação que você tem contrapressão demais ajustada no seu processo. Tá? Então, mantenha o olho na temperatura. Muito cuidado com materiais sensíveis ao cisalhamento, por isso que eu comentei, talvez seja importante entrar em contato com o fornecedor do material, pegar o manual de moldagem desse material e ver quais que são as recomendações para contrapressão, porque alguns materiais são bem sensíveis ao cisalhamento e ainda que não haja um aumento significativo de temperatura, só o fato de você cisalhar mais o material, ele pode apresentar aí alguns problemas de manchas, alguns problemas de estrias, aquelas estrias que aparecem na direção do fluxo, que muitas vezes a gente até confunde com umidade, mas podem ser efeito do cisalhamento. Então tome cuidado com materiais particularmente sensíveis, como é o caso de alguns materiais tipo PVC, TPU e por aí vai, tá? Cuidado com materiais e pigmentos, aditivos, que sejam sensíveis à temperatura. Então, a contrapressão tende a aumentar a temperatura do material. E para alguns materiais que são muito sensíveis à temperatura, isso pode ser um problema também, porque você acaba começando a perder controle sobre o ajuste de temperatura, né? Então, fique de olho nisso daí, conheça bastante o material que você está utilizando. Alguns tipos de aditivos podem apresentar mais problema, por exemplo, aditivos expansores, né? Agentes expansores que vão ter a tendência de se degradar naturalmente no processo para poder gerar gases e expandir o material. Excesso de contrapressão pode fazer com que eles se degradem antes do tempo necessário e acabem não tendo o efeito do molde, e sim dentro do canhão de plastificação da máquina, e isso pode ser um efeito adverso. Então tome cuidado com esse tipo de material também. Legal? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que insights ele trouxe para você, que problemas ele ajudou a solucionar, que projetos ele ajudou a desenrolar. Então, me conta a sua história, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu gere vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Se você tiver interesse em mais conteúdos exclusivos de educação a respeito de plásticos, faz como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro do canal. O botãozinho para se tornar membro está aqui embaixo e clicando lá você vai conhecer os vários modelos que podem existir e o que você vai ter acesso de forma exclusiva aqui no canal. Legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!